A gente fala agora sobre o atoleiro da BR-163, que liga a região norte do estado do Mato Grosso até os portos da região norte do Brasil. Nas últimas semanas, nós temos noticiado aqui o grande trabalho que os caminhoneiros têm tido para escoar a produção, principalmente mato-grossense, para a região norte do país, através dos portos, a situação segue muito precária por conta da condição das estradas. Muitos trechos sem pavimentação, aliado à chuva forte, acabou empacando todo o processo de escoamento da safra de soja. Durante vários dias, caminhoneiros ficaram parados nas rodovias em cerca de 50 quilômetros de congestionamento, portanto, prejudicando e muito esta fase da safra brasileira de grãos. Apesar da forte melhora que esses trechos receberam nos últimos dias, em especial entre Sinop e os portos do Arco Norte do Brasil, ainda assim, a situação segue ruim. Nesse último fim de semana foi registrada mais uma lentidão no trecho de escoamento da safra, situação que ficou mais uma vez complicada por conta das chuvas nesta região do país. A situação só deve vir a melhorar caso o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, cumprir com o que foi prometido. E nós anunciamos aqui na semana passada, que é asfaltar 100 quilômetros desse trecho entre os anos de 2017 e 2018. Melhora. E se asfaltar tudo o que falta, porque aquela região ali onde não tem asfalto não pode ser classificado como rodovia, e sim estrada. O total são de 190 quilômetros. E a Confederação Nacional da Indústria fez um cálculo muito interessante que mostra qual seria a economia anual se tiver todos os 190 quilômetros entre Sinop até os portos do Arco Norte do país, totalmente asfaltado. Se isso vier a acontecer, a economia, e esse dado é extremamente importante, de acordo com a CNI, alcançaria 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano. Uma quantia bastante forte, porque faria com que o transporte de cargas de grãos saindo do Brasil, principalmente pelo escoamento da produção mato-grossense, fosse reduzida. Essa viagem de navio ficaria de 3 até 5 dias mais curta com essa saída mais inteligente pelos portos da região norte do país. Um outro fato importante, e nós sempre lembramos que falar a respeito dos prejuízos ainda é muito cedo, mas CNI aponta para 350 milhões de reais em prejuízo já, contrastando com aquilo que o Ministério, o próprio governo federal tem apontado em relação a tentar não colocar dados, mas seriam 350 milhões de reais já de prejuízo por conta desse atoleiro entre Sinop para a chegada dos caminhões nos portos do estado do Pará. Que a situação nesse trecho continua muito precária e isso já reflete em congestionamento nos armazéns no município de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Repórter Valdir Pacheco percorreu algumas cooperativas no estado e mostra para a gente agora a situação. Os caminhoneiros que estão atolados há mais de 3 semanas da BR-163 no Pará começam a receber mantimentos enviados pelo Exército. Parte da rodovia foi liberada, mas a situação continua precária e está longe de ser normalizada. Sorriso, por estar localizado no corredor da BR-163, no médio norte do estado, conta com 4 alternativas que são utilizadas para o escoamento da produção. As trades ADM, Cargill, Bunge e Amagem possuem unidades para exportação no Pará e utilizam a BR-163. A comercialização da região Médio-Norte representa 35% da produção. O resto, que sai de Sorriso, vai a Rondonópolis, 200 quilômetros ao sul de Cuiabá, até o Porto Seco. De lá, segue de trem até Santos. E as outras 2 opções terrestres são Porto de Santos, em São Paulo, e Porto de Paranaguá, no Paraná. Em Sorriso, visitamos a Coavil, uma cooperativa de 22 grupos familiares que tem uma demanda no escoamento da produção para cumprir contratos. E isso tem preocupado o seu diretor comercial. A gente precisa embarcar o produto, as trades não estão tirando porque os caminhões estão todos parados na fila lá. Então o armazém está enchendo e não tem escoamento pela saída norte.
Saída norte, a gente não carrega caminhão faz bastante tempo. Aí, algumas viraram a logística para o sul, quem tem conta para isso, mas a grande maioria está parado, não está escoando. Parte da comercialização com as trades é FOB, ou seja, quem compra retira na unidade da cooperativa. A gente não tem porto em Miritituba e a gente não tem parceria com nenhuma empresa. Então, o nosso transporte, a nossa logística é toda ela para o sul. A maioria do nosso transporte particular vai para Rondonópolis. A preocupação é com a segunda safra de milho que se aproxima e os armazéns estão cheios com a soja. Indica-se um problema sério com a questão de recebimento e armazenagem de milho, porque o soja está represado nos armazéns, não só pela logística, como também pelo preço. O preço não está tão atrativo, o produtor talvez vai segurar esse produto no segundo semestre e vai competir com o milho. Valdir Pacheco para o SBA. Aí o Pacheco mostrando um detalhe a respeito do que vai acontecendo no estado do Mato Grosso. Sabe o que significa não escoar pelo norte? Significa pelo menos 3 dias a mais de estrada. Significa também mudar todo o planejamento que se tinha para que fosse escoada essa safra para uma região. Com isso, o frete fica muito mais caro, exatamente, Juliana, no momento em que nós temos o preço da soja achatado, inclusive com a comercialização muito lenta no Brasil. Sobre este assunto, a repórter Raíssa Lomonte conversou com Edeon Vaz, ele que é da Câmara Setorial de Logística do país, que comentou alguns desses fatores ligados à rodovia BR-163 e possíveis soluções que se podem ter para a região. Olá a todos. Sobre essa situação, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que a super safra de soja está indo pelo ralo. Mas a gente vai saber mais sobre esse assunto de logística com o presidente da Câmara Setorial de Logística, Edeon Vaz, que vai explicar melhor para a gente o que pode ser feito a curto prazo. Presidente, obrigada pela sua participação. Qual a solução o senhor vê, então, em um período mais curto de tempo? A BR-163, que é uma das rotas de escoamento da produção de Mato Grosso, principalmente, que equacionando o problema da logística de Mato Grosso, equaciona 50% do problema da logística do país. Então nós temos lá 3 rotas. A rota da BR-364, que está funcionando bem, sai para o Porto Velho e de lá pela hidrovia do Madeira. O da 163, que vai a Miritituba e também a Santarém. E a da 158. O problema hoje está na BR-163. Existem 2 trechos não pavimentados dentro de 796 quilômetros. Só tem esses 2 trechos. Esses 2 trechos, somados, dão 94 quilômetros. O primeiro trecho, que são 52 quilômetros, ele já foi feito terraplanagem, portanto, existe uma plataforma maior da rodovia, já com alguma drenagem. Então, nesse trecho, está sendo feita manutenção e nós não temos problema de atoleiro. O outro trecho, que é um trecho de 37 quilômetros, existem 30 que tem problema, por quê? Porque ele está em leito natural ainda, ele não tem drenagem, ele não tem terraplanagem. Então, esse é o trecho mais complicado. Mas o que complicou e interrompeu o escoamento pela BR-163 foi a própria desorganização dos caminhoneiros. Os caminhoneiros fizeram fila dupla, e aí, com fila dupla, você não consegue retornar os caminhões vazios e nem consegue trazer os equipamentos para consertar os trechos. Então, foi necessário que fizéssemos uma reunião na Casa Civil, com a Casa Civil, Defesa, Exército, Polícia Rodoviária Federal, DENIT, e dali definiu-se um plano de trabalho que foi executado, está sendo executado, de primeiro, organizar a fila. Segundo, fornecer uma cesta básica para esse pessoal que ficou 15 dias lá sem condição nenhuma, né? Isso é uma verdade. E isso foi feito. Foram 50 soldados do Exército para lá, foram 4 policiais da Polícia Rodoviária Federal. Hoje devem estar chegando lá mais 23 policiais da Polícia Rodoviária Federal. E isso fez com que, a partir de domingo, começasse a fluir. Foi organizado o trânsito e está fluindo o tráfego. Todos os caminhões vazios já retornaram para o Mato Grosso e os caminhões carregados estão fluindo para Miritituba. Inclusive já está ocorrendo lá carregamento das barcaças para dar continuidade. É um trecho complicado
Esses dois trechos que não foram pavimentados são fruto do próprio sistema de contratação do DENIT. O DENIT, como todo órgão público, ele tem que obedecer à lei das licitações. Ganha quem cobra mais barato, e o barato às vezes sai caro. O primeiro trecho de 52 quilômetros, essa já é a segunda empresa que está no trecho. A primeira empresa não deu conta e acabou tendo que ser retirada, levou-se 3 anos para tirar a empresa. E veio a segunda empresa, fez só 7 quilômetros, depois não conseguiu fazer o restante. Esse ano de 2016 ela não mobilizou, ela não foi para o campo. E agora está se chegando aí um acordo para que ela dê continuidade. É uma empresa boa, mas estava com problema. Então esperamos que esse ano ela vá e faça o trabalho. A segunda empresa, o segundo trecho, é de uma empresa chamada CBMI. Esse trecho era o maior trecho de todos, que era 137 quilômetros, e essa empresa teve sérios problemas, porque a metodologia que ela usou para fazer a rodovia era muito superior ao que estava no projeto. Como aconteceu isso, o TCU criou caso, ficou 2 anos também para resolver, a empresa quebrou e aí veio o consórcio CAL que está lá agora. Com o consórcio CAL está tudo ok, ele já fez parte do trabalho e eu acredito que esses 37 quilômetros se equacionem esse ano. Nós estamos em período de chuva, não tem nada a fazer a não ser o que está sendo feito, que é ter uma empresa de manutenção no trecho, os 2 trechos, cada um tem uma empresa de manutenção, e organizar o trânsito. Só isso que se pode fazer. Então foi criado um grupo local, vai ficar lá no Caracol, com representantes das transportadoras, das trades, que são os embarcadores, do DENIT, da Defesa Civil, do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, que vão decidir os volumes que vão subir por lá, né? Com esses volumes subindo para o Mato Grosso, do Mato Grosso para o Pará, aí vai dar fluxo e aí nós vamos conseguir o escoamento, acredito que normal. O prejuízo foi estimado em mais ou menos 350 milhões de reais. Você acha que é por aí mesmo? Olha, o prejuízo, ele é difícil de ser quantificado, porque você tem navios que tiveram que ser retirados porque não chegou a carga até o navio. Nós não sabemos quantos, estima-se aí em 11 navios, eu não sei se é isso, é mais ou menos. Nós temos a questão do valor da soja, porque como subiu o frete, as trades reduzem o valor e quanto é isso dentro de uma safra. Então nós esperamos que agora, com o equacionamento do problema, também os preços da soja voltem ao patamar que já estava antes. Alguma reunião da Câmara prevista para tratar desse assunto, presidente? Não, a Câmara ela vem acompanhando junto com um grupo interministerial chamado GT23, da Portaria 231, e esse grupo ele avalia o escoamento da produção e nesse escoamento quais são os gargalos, para se atacar os gargalos. Nós, na análise que nós fizemos, a não ser esse problema da BR-163, que a gente já esperava que fosse ter um problema em função do período chuvoso, ou da greve dos caminhoneiros que se anunciava naquela época, fora esses 2 problemas, a gente entende que o agendamento em Santos, o agendamento em Paranaguá está normal, não haverá necessidade de mudança, está fluindo bem o transporte por lá e estamos acompanhando e vamos acompanhar durante toda a safra. Ok, obrigada, presidente, e nós voltamos aos estúdios. Edeon Vaz comenta na entrevista a Raíssa Lomonte que há falta de pavimentação em trechos muito importantes da BR-163 que causaram esse atoleiro todo. Mas ele faz uma outra afirmação de que o problema mesmo foi a fila dupla formada pelos caminhoneiros que acabou impedindo o tráfego nestes locais. Fato esse que, pelo menos pelas imagens, não consideramos verdade. É verdade. O Edeon Vaz, ele deveria ter ido até o local ou assistido a Agricultura BR. Não tem nenhuma imagem que não mostre essa situação. Fila dupla ou carreta sendo puxada por trator. Então, essa história de fila dupla, não que ela não pode ter ocorrido, mas se ocorreu, não ocorreu nos lugares onde foram mais afetados
por esse super atoleiro, que inclusive continua a ter uma operação maior da Polícia Rodoviária, do Exército, etc. Mas se tivéssemos fila dupla, ó, isso que você está vendo aí não aconteceria. Nós tínhamos do lado contrário os carros passando. Inclusive o trânsito do outro lado pôde ser liberado antes, exatamente porque não existia fila dupla. Então, essa situação em que o caminhoneiro, que quem estava transportando é um dos causadores, não faz sentido. Mais uma foto que comprova aquilo que estamos afirmando, Juliana. Tá aí, a gente segue acompanhando então todo o caso da BR-163 e qualquer nova notícia você acompanha por aqui com a gente. Mas nós temos uma que é extremamente importante e que pode trazer a solução definitiva para o caso. Inclusive, amanhã, terça-feira, o governo federal vai anunciar a data de licitação de diversos projetos ligados à logística nacional. Entre eles, e para quem trabalha com agricultura nesse país, talvez o mais importante, a chamada Ferrogrão. A Ferrogrão deve ligar Sinop, no estado do Mato Grosso, até o porto de Miritituba. Essa é a ideia dessa ferrovia, apelidada de Ferrogrão, que vai ter 1.142 quilômetros e deve fazer essa ligação entre esses polos, polo produtor e também o polo de recepção. Um outro detalhe é que essa ferrovia ela vai andar junto com a BR-163. Vamos ver no mapa como é que deve ficar essa situação dessa BR e também da ferrovia. Vai aparecer aqui o mapa, Sinop até o porto de Miritituba. Observe que são 1.142 quilômetros que serão pavimentados, mas que serão criados essa estrada de ferro com um investimento de 12 bilhões e 600 milhões de reais, que é o investimento previsto para a Ferrogrão. A Ferrogrão, e aí eu vou comentar isso porque parece muito apropriado, né? Um momento como esse, que nós tivemos toda essa situação, todo esse problema na região do atoleiro e que não está resolvido ainda não, falta muito para se falar que isso está resolvido, ainda mais porque com a passagem dos veículos vai ficando, está chovendo, para veículo passando, a estrada vai ficando pior, mas parece muito apropriado. Mas apesar disso, esse projeto aqui, ele já existe há muito tempo e foi elaborado no ano de 2014. Evidentemente, para se pensar tanto à frente assim, esse projeto não é do governo federal, ele não é uma iniciativa pública, ele é de iniciativa privada envolvendo as principais tradings que estão operando no estado do Mato Grosso. É o que eu mostro agora aqui na tela, você viu aqui como é que vai ser essa ferrovia. A ferrovia vai margear a rodovia BR-163 e aqui nós destacamos o que deve acontecer em relação ao posicionamento. Pode mudar aqui a tela no Agricultura BR, nós temos aqui a Ferrogrão, aqui um comentário do Guilherme Quintela, ele que é presidente da Estação da Luz Participações. A Ferrogrão consolida de forma definitiva a competitividade da produção do estado de Mato Grosso. E apesar disso, apesar de parecer que isso está acontecendo por conta do problema, essa solução definitiva, de acordo com a estruturadora, é responsável, essa estruturadora aqui ela é responsável por todo o projeto que está sendo feito para essa ferrovia, juntamente com um grupo de empresas privadas, como Cargill, como a ADM, como a AMAGE, entre outras. É o que nós vamos mostrar agora, porque esse é um projeto que deve levar 5 anos. A partir do momento em que ele for liberado, é um projeto que deve demorar 5 anos para ser concluído, esses 1.142 quilômetros de ferrovia. Um detalhe que eu acho interessante para quem está nos acompanhando e não conhece muito, porque o Brasil tem pouquíssimas ferrovias em condições de transportar as riquezas do país. Mas a competitividade é tão maior com a ferrovia que o custo de transporte fica 50% menor. Ele cai de $120 para $80 a tonelada transportada entre Sinop até Miritituba. Vamos a mais informações aqui na tela e aqui é exatamente isso que eu estava dizendo. Custo de transporte, recuo de $120 para $80 por tonelada. Esse é o dado que nós temos aqui em relação
a Ferrogrão. Caso a Ferrogrão ela venha realmente a ser executada, nós temos essas informações aqui. Custo de transporte caindo pela metade na região. Embora tenha sido elaborados estudos pelas principais empresas interessadas, não é certo que elas serão responsáveis pela ferrovia. Essa ferrovia ela vai passar por um processo de concessão. Amanhã, terça-feira, nós teremos o governo federal fazendo o anúncio. Ainda não temos o horário, pelo menos até o início dessa edição, não temos o horário que o governo federal vai fazer isso, mas ele vai colocar data para o início da licitação de diversas obras ligadas à logística no país, inclusive a Ferrogrão. Essas empresas privadas, aqui nós temos aqui a lista com o nome de todas elas, é a AMAGE, a ADM, a Bung, a Cargill, a Drefoa e a EDLP, que é a incorporadora a qual o Guilherme Quintela é o diretor. Investimento, como você já sabe, de 12 bilhões e 600 milhões de reais, prazo para ficar pronto de 5 anos. Ferrogrão, ela tem a sua elaboração através do programa de parcerias de investimentos. Apesar desse programa ser um programa governamental, esse trabalho, esse projeto foi todo elaborado por essas empresas privadas aqui e entregues para o governo federal no ano de 2014.